ok? Borda e sombreamento, e aí automaticamente nós vamos chegar aqui em bordas, né, aplicada ao texto, que aqui está parágrafo, ao texto nenhuma, ok? E sombreamento também, tem que lembrar que eu usei aplicado a texto, né? E aqui pedir aqui sem cores, ok? E aí, ó, na guia sombreamento, ok? Bordas e sombreamento. Então, na guia sombreamento, aplicado a texto, certo? Então, aqui, ó, vou pedir sem cores, tá? E aí, automaticamente, o nosso texto vai ficar sem essa opção. E nos restou naquela caixa a chamada borda da página. Então, a diferença entre borda e borda da página é que a borda só pega um texto. Eu posso colocar uma borda num parágrafo. Não fica, né, algo interessante, mas eu posso aplicar e eu verifico que a borda só é aplicada. Verifico que ele traz a mesma cor, devido à cor que nós usamos lá, né? Se eu quisesse que ficasse na cor normal, eu teria que voltar para a borda de sombreamento e determinar lá, tá, que a cor da borda vai ser automática, que é a cor preta. E aí, automaticamente, a partir daí... Então, a borda ela é aplicada a um parágrafo, ou a um texto, ou a um título, enquanto que a borda da página... Então, vamos retirar aqui essa borda, indo para a borda e pedindo aqui a opção sem borda. E vamos ver a borda da página. No mesmo caminho, borda de sombreamento, a guia borda da página. Então, verifique que ele traz tudo, tá, semelhante à opção de borda. Semelhante à opção de borda. Então, nós temos aqui, ó, a possibilidade de aplicar ao documento inteiro. Ou, o documento tem 5 páginas, mas eu quero só que a primeira página tenha a borda da página. Então, eu posso aplicar apenas a primeira página. Escolher o tipo de borda, 3D, por exemplo, e dar um OK. E aí, ó, podemos verificar o que é uma borda da página. Então, a borda da página, ela pega toda a página, né, que pode pegar o documento inteiro, ou, como eu escolhi lá, apenas a primeira página, mas eu poderia ter vindo aqui, tá, em borda de sombreamento, e pedir para aplicar, né, na guia borda da página, pedir para aplicar a todo o documento, ao documento inteiro. Ok? E agora você verifica, né, podemos notar que agora todas as páginas contêm borda da página. Então, essa é a diferença entre borda e borda da página. Para retirar, nós vamos para a borda de sombreamento e nenhuma borda, ok. Né? Automaticamente aqui, aliás, borda da página, né? Nenhuma borda, ok. E aí o meu documento ele passa a ter, verificando, né, que ao final de cada página, o Word já vai lançando uma nova página automaticamente. Outro recurso que é bem interessante também do Word é a questão de nós podermos trabalharmos com a marcação de texto. Né? Ou, de repente, aqui, eu quero marcar uma palavra, destacar. Então, por exemplo, aqui, a palavra nossa. Então, eu clico 2 vezes nela, eu posso fazer assim, ou, tá, ativar a ferramenta pincel. Então, aqui, ó, a ferramenta pincel, ela fica no início, na guia início, né? No grupo A é transferência, e a finalidade dela é copiar formatações. Como assim? Se eu apliquei um negrito a um texto, mudei a cor para azul, para vermelho, então eu posso automaticamente passar essa formatação de um texto para o outro. Então eu posso chegar aqui, ó, se nós pegarmos esse parágrafo aqui, por exemplo, e colocar o tamanho dele, 22, colocar a cor vermelha, colocar ele em negrito. Então eu apliquei a esse parágrafo algumas formatações. Eu usei a fonte Times New Roman, usei o tamanho da fonte 22, usei a cor vermelha e apliquei o negrito. Então, se eu quisesse aplicar essa formatação a qualquer texto aqui, eu usaria a ferramenta pincel, cuja finalidade é copiar formatações de um ponto para o outro. Então, nós podemos aqui, por exemplo, qual o primeiro passo? Primeiro eu marco o texto, não necessariamente precisaria ser o texto. Se eu quiser só uma palavra desse texto, eu clico 2 vezes na palavra e digo para que ele copie essas formatações para esses 2 parágrafos aqui. Como fazer isso? Então, ó, primeiro eu seleciono o texto que contém os formatos desejados, depois eu clico na ferramenta pincel e ao trazer o mouse,
eu verifico que ele vem acompanhado da ferramenta pincel. E agora eu tenho que selecionar o texto que vai receber esses formatos. Então, eu vou para esses 2 parágrafos aqui, ó, e seleciono os 2. E aí, ó, eu verifico que eles passaram a ter a mesma formatação desse texto, que foi o negrito, a cor vermelha, o tamanho 22. Então, se tivesse uma borda, se tivesse um alinhamento, então, na verdade, ele não copia texto. O que ele copia são as formatações. Então, eu já ganho tempo, né? Nós já ganhamos tempo, o usuário ganha tempo na tarefa, ao invés de procurar que fonte foi usado, qual o tamanho, basta apenas, né? Então, se eu quiser agora que esse texto tenha essa formatação aqui, ó, eu vou selecionar o texto que contém as formatações que eu quero, clico no pincel e em seguida eu seleciono os textos que vão receber a mesma formatação. E aí, de uma forma rápida, eu apliquei toda a formatação daqui a esses 2 parágrafos, o que torna bem interessante, né? Nós ganhamos tempo quando se trata de formatação. Então, mais um recurso, né? Outro recurso bastante utilizado, que é automaticamente, né, a questão de marcar texto. Então, eu posso usar a ferramenta marcador de texto, né? Aqui, ó, que é a ferramenta Realce, conhecida como Realce. Aí eu não vou mexer na cor da fonte, e sim, é como se eu estivesse pintando a palavra, usando um lumicolor, né, ou um marca-texto. Então, às vezes eu preciso. Então, ó, eu vou clicar aqui nessa ferramenta, para que ele disponibilize as cores. Eu vou escolher, por exemplo, o amarelo, que é uma cor que me chama a atenção. E quando eu trago o mouse para o documento, ele vem acompanhado de uma caneta. O que fazer agora, né? Então, ó, eu vou segurar o botão esquerdo do mouse e vou passando por cima das palavras que eu quero marcar. E aí, automaticamente, ó, ao arrastar, ele vai marcando as palavras. Então, aí, ó, se eu não quiser mais usar essa ferramenta, né? O que fazer? Então, é importante que eu desative a ferramenta. Ela está ativa. Verifique que toda a ferramenta ativa, ela fica numa cor diferente. O negrito está ativo, o realce está ativo, o alinhamento justificado está sendo usado nesse texto. Então, aqui agora, eu desmarco, e aí, automaticamente, então eu posso usar a ferramenta Realce, que equivale a um marcador de texto, para marcar algumas palavras com cor. E para tirar essas cores, bom, aí eu posso novamente voltar à ferramenta Realce, pedir, né, sem cores, ativando a ferramenta, e aí, da mesma forma, passando sobre as palavras, ok, que vão receber ou que vão perder aquela. E aí, para desativar, eu clico uma vez na ferramenta e desativo a ferramenta. E aí o Word, né, traz vários recursos, como cabeçalho, rodapé. Um recurso importante que nós vamos ver, né, na próxima aula, antes de trabalharmos com a questão do Excel, vai ser a criação de uma mala direta. Já que você é profissional da área de administração, né, que vai trabalhar com o escritório, que vai trabalhar com a ferramenta do Office, em contrapartida do Word, tem que dominar a questão da mala direta. Então, de repente, a empresa vai fazer um evento e quer convidar os clientes que ela tem. Então, por que não fazer uma mala direta? Então, ela tem 500 clientes. Então, a forma mais rápida seria fazer uma mala direta. Então, eu posso criar um banco de dados com... O que poderia constar esse banco de dados? O nome do cliente, o endereço, o bairro que ele mora, o CEP. Né? E aí, criar um corpo para o documento. O que seria esse corpo? Ou seja, o evento, né? Aonde vai ser? Vai ser no centro de convenções, às 20 horas, do que se trata. E aí, acima eu tenho os dados do cliente, posso fazer a mala direta e enviar para os clientes, comunicando a todos de uma forma rápida e segura. Ou seja, então, na próxima aula nós iremos ver, tá? Na aula da quinta-feira, na próxima terça-feira, aliás, nós iremos ver essa questão da inserção da mala direta, tá? Ok? Para poder, como criar a mala direta, como criar os campos de mala direta, o que é uma mala direta, qual a utilidade da mala direta e como preparar essa mala direta. Ok? Então, voltando para mais um recurso aqui do Word, nós temos a possibilidade de trabalhar também com marcadores e numeração. Então, de repente, né, se nós fôssemos criar uma lista de compras aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o zoom. Então, se eu estivesse aqui criando uma lista qualquer, por exemplo, como uma lista de compras. E aí, eu vou determinar alguns itens. Então, detalhe, né?
eu não quero que essa palavra comece aqui, ó. Então eu quero que a partir daqui, eu vou puxar o deslocamento da primeira linha. Então, posso dar mais um Enter para separar aqui, ó. E a partir daí, então se eu fosse trabalhar, por exemplo, eu tenho que comprar alguns produtos, tá? Para a faculdade, como por exemplo, tenho que comprar livros, tá certo? Tenho que comprar folhas